éramos eu, meu pai e minha mãe só, não tenho irmãos. O meu pai era um pouco boêmio, cantava, ele era cantor de rádio, vivia meio precariamente. E minha mãe não tinha profissão. Ela acabou trabalhando depois, ela acabou fazendo, não me lembro se foi concurso, mas ela virou servidora pública e trabalhou no Palácio do Governo, mas como escriturária, nada excepcional. E meu pai trabalhava no Coral Paulistano. Então, um lado interessante é que ele era bem assim artista, então ele cantava no coral, fez óperas, né, participou de várias apresentações diferentes, Madame Butterfly e outras que foram montadas no Teatro Municipal. E uma particularidade importante, já que nós estamos também falando de política, evidentemente, é que meu pai tinha uma formação fascista, né, e ele trabalhou na Polícia Secreta do Getúlio. E ele tem uma passagem que ele me contava, isso é muito curioso, né? Que ele era carcereiro na Polícia do Getúlio, e os caras estavam presos, estavam se comunicando, e ele ficou desconfiado de um lanche que um catava mandando para o outro. Ele disse que ia levar, abriu no meio do caminho e tinha um papel enrolado no meio do pão, e ele entregou os caras. Então, a história é brava e a formação é brava, né? E foi muito gozado porque meu pai tinha essa formação, e depois, com tudo que aconteceu comigo, que a gente vai contar mais pra frente, ele mudou em parte por força do que aconteceu comigo, né? Mas vamos dizer assim, não foi por ele que eu acordei, vamos dizer assim, para a política, não é para a política, acordei para a realidade do mundo, para as contradições da sociedade e tudo mais. Eu me formei no Fernão Dias Pais, era um colégio estadual, aliás, um colégio muito bom, era na época, não sei como é que está hoje, tive grandes amigos lá, que ainda muitos eu preservei em certa medida, o Laerte é um deles, cartunista. E a minha formação não teve nada assim de muito excepcional, uma formação convencional, estudei no primário e tal. Mas em 67, 68, nessa época, eu estava terminando o secundário e eu comecei a participar dos movimentos secundaristas na época, né? O que me deu, digamos assim, começou a me dar uma visão mais crítica da realidade foi um tio que eu tinha, né, que também teve preso depois de mim, Carlos Gomes Machado. Ele foi vereador 2 ou 3 vezes em São Paulo, ele era do Partidão, e ele comandava a célula militar do Partidão, na Guarda Civil. Eu não lembro como era o nome inteiro, não é essa de hoje, era a Guarda Civil da época. E ele já era aposentado e era presidente, ficou depois presidente da Associação dos Aposentados da Guarda Civil e tal. E ele era quem me cutucava, ele que me dava o Monteiro Lobato para ler, ele que fazia brincadeirinha comigo, que eu estava de calça ali, e o anti-americanismo era uma coisa muito forte, né? Por causa de Coca-Cola, ele fazia muitas coisas assim, mas evidentemente muito pontuais, porque eu não vivia com ele, não tinha ele como uma pessoa presente o tempo todo. Mas foi uma pessoa muito querida, né? Foi uma pessoa muito forte na minha formação, irmão da minha mãe. E foi, então, como eu disse, foi esse tio que, vamos dizer assim, foi me instigando nessas questões.